Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero trazer para você agora algumas recomendações do apóstolo Paulo, contidas na segunda carta que ele escreveu aos Tessalonicenses. No capítulo 1, ele diz: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, que é um sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Olha, privilégio do cristão é sofrer pelo nome do Senhor. Isso vai trazer para nós um peso eterno de glória e recompensa na forma de galardões que o Senhor vai dar àquele que sofrer pelo nome dele aqui na terra. Mas a Bíblia também nos ensina que o sofrimento tem várias origens. Só vai ser galardoado quem sofrer pelo reino de Deus, por causa do nome de Jesus, por fidelidade a Deus, não por provocar o outro, não por se meter em política, não por falar mal da vida alheia, mas quem sofrer pelo nome de Jesus, por ser fiel a Deus, vai ter grande galardão. Quem for humilde também e aceitar a desonra, a acusação, este também vai ser recompensado pelo Senhor. O que chorar, aquele choro pela situação, pela falta de santificação, pela situação dos outros sem Deus, quem chorar vai ser consolado, e quem for manso, tiver domínio próprio, que amar os outros e sofrer por causa disso, vai ter recompensa. Jesus deixa isso tudo muito claro na Bíblia, e o apóstolo Paulo aqui reconhece que tudo aquilo estava se cumprindo entre os cristãos de Tessalônica. Era um testemunho vivo que a sociedade dava, as circunstâncias, todos viam como eles tinham mudado de vida, como a vida deles estava totalmente mudada, e eles estavam crescendo em fé e se dedicando a Deus de todo o coração, e o amor de uns aos outros aumentava a tal ponto que impressionava os que estavam à sua volta. De vez em quando é muito bom a gente lembrar isso. O mundo não vai ficar impressionado pelo tamanho do nosso templo. Puxa vida, aqueles cristãos são abençoados, olha que templo maravilhoso eles construíram. O mundo não vai dizer isso. Quando vê um templo magnífico, eles vão dizer: olha que ladrões roubando dinheiro do povo para isso, olha, eles estão cheios de dinheiro. O mundo vai dizer outra coisa quando o templo for muito grande. Quando nós reunimos muita gente, então nós vamos nos gabar, que situação espiritual maravilhosa, tem muita gente. Não, pelo contrário, a quantidade não atesta da presença de Deus, mas é o amor de uns aos outros. E quanto maior a quantidade de pessoas aglomeradas, pior a situação espiritual, porque vai virar uma massificação. Ninguém vai conseguir identificar o outro ali, ninguém vai conseguir amar o outro, levar a carga um do outro no meio de uma multidão amorfa, uma multidão que hoje é uma, amanhã é outra, daqui a uma semana é outra. É uma multidão que não tem identidade espiritual. Uns não conhecem os outros, eles não têm a mínima possibilidade de amar um ao outro, porque
é um trabalho religioso massificado, inflado pela propaganda, e as pessoas estão ali não por um compromisso com Deus e umas com as outras. Isso não é igreja, é ajuntamento religioso que nunca teve a bênção de Deus. O Senhor quer que cada um tenha compromisso com seus irmãos, esteja debaixo de liderança, ligados no corpo e amando uns aos outros. Isto aconteceu em Tessalônica. Não tinham nenhum grande templo, era nas casas que se reuniam, mas havia uma identificação, um amor maravilhoso, e isso impressionava os que estavam à volta. E o apóstolo Paulo diz aqui, realmente a gente tem que agradecer a Deus. É Deus quem está agindo, é o poder de Deus que está fazendo isso acontecer. E o apóstolo Paulo então diz, por causa de vocês, meus irmãos tessalonicenses, eu tenho a alegria de me gabar de vocês, de me alegrar, me gloriar de vocês junto às outras igrejas, porque eu uso o exemplo de vocês para estimular os outros também. E mesmo diante das perseguições que vocês têm sofrido e as tribulações que têm passado, vocês têm vencido, sido fiéis, aguentado firmes, e isso é um estímulo para os outros cristãos, e eu uso isto. Então, eu tenho mais que agradecer mesmo, porque vocês estão se tornando dignos do reino de Deus pelo sofrimento que estão passando por causa do Evangelho. Oh, coisa maravilhosa! Isto, por enquanto, não está acontecendo muito no Brasil. Nós somos livres para pregar, para abrir igrejas, para fazer a obra de Deus, para usar ainda a rádio e televisão. Um dia isso vai ser cortado, de uma maneira ou de outra. Mas, por enquanto, os cristãos ainda têm acesso à mídia. Na internet nós já começamos a ser boicotados, mas ainda temos a liberdade de usar a internet, mas todo esse cerco vai se fechando. No entanto, por enquanto, nós ainda temos muita liberdade e nem de longe conhecemos o sofrimento por causa do Evangelho. A gente tem críticas, ironias, zombarias, coisas desse tipo, mas por causa do Evangelho, sofrer ainda não. Mas isso é em poucos países como o Brasil. Na maior parte dos países do mundo, hoje, já ser cristão é motivo de sofrer restrições, perseguições, tribulações, prisões e até morte. Em muitos países do mundo já estão decretando pena de morte para quem se converter ou tentar converter outro ao cristianismo. Anote aí, hoje já a maioria dos países do mundo abriga uma perseguição aberta, declarada, legal e governamental até aos cristãos. A maioria dos países do mundo. Ser cristão hoje, na maior parte dos países do mundo, já implica em grande sofrimento. Mas no Brasil, isso ainda está tendendo a um relaxamento, porque pela facilidade, o cristão é recebido em qualquer igreja, é aplaudido, e então ele vive no mundo, um crente Raimundo, um pé na igreja, outro pé no mundo, e vai levando a vida assim. Quando ele volta, os irmãos recebem com amor, abraços e palmas, e vai levando a vida assim de qualquer jeito, sem qualquer perseguição. Relaxamento é a palavra no Brasil, infelizmente, porque a mornidão espiritual vai tomando conta de muitos cristãos. Eu tenho procurado focalizar isso nas palavras que Deus tem me dado para mostrar de onde vem isso. Em princípio, da vaidade dos líderes, da soberba deles em fazer grandes obras, exaltar o seu nome, receber glória, construir grandes templos, fazer grandes ajuntamentos com um número elevado de pessoas e ganhar muito dinheiro e se enriquecer com o Evangelho.
tem muitos ainda neste caminho. Isso suja, enlameia o nome do Evangelho no Brasil. Mas tem mais coisas também. A acomodação com o mundo tem outras razões. A impunidade, porque Deus não castiga logo, porque não há uma perseguição, as pessoas se acomodam. Mas a perseguição está vindo. Esta crise que se concentra sobre os cristãos no Brasil, desemprego é maior entre os cristãos, enfermidades, epidemias transmitidas aí pelos mosquitos e por que for também, isso se concentra mais entre os cristãos e a ira de Deus no Brasil se concentra sobre os cristãos, quem sofre a maior parte das perdas econômicas. Tudo isso está recaindo sobre os cristãos preferencialmente. É Deus agindo com disciplina. Ainda não é a ira de Deus de juízo, é uma disciplina. Mas a situação vai recrudescer, vai apertar no Brasil. E aí nós vamos ter o privilégio de poder ser como os tessalonicenses, fiéis apesar do sofrimento, apesar da luta. Aqui na carta aos Tessalonicenses também, a segunda, o apóstolo Paulo no capítulo 2 nos fala alguma coisa que eu quero realçar, que é muito importante. É por esse motivo, pois, que Deus manda a operação do erro para as pessoas do mundo, para eles darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, se deleitaram com a injustiça. Nós estamos numa situação interessante. A pregação do Evangelho ainda é liberada no Brasil, mas a pregação da maldade muito mais liberada ainda com o apoio da mídia. A pregação do pecado no Brasil é totalmente liberada. O ensino do erro nas escolas no Brasil, isso é todo liberado. Quando se fala de Bíblia nas escolas, tem muita restrição, mas quando se ensina o erro, o pecado, isso tem caminho livre no Brasil. Mas essa situação vai se definir mais ainda. Cada vez mais as pessoas vão ter mais ousadia, coragem para defender o erro, o engano, a podridão, o pecado aos olhos de Deus. Eles vão ter mais coragem para defender isso na mídia, nos ambientes legislativos, para fazerem leis que facilitem o pecado. Cada vez mais no Brasil, as pessoas vão ter liberdade e vão ter mais coragem de escolher o caminho do erro. Deus manda a operação do erro. Isso é o espírito do anticristo que está fazendo propaganda no mundo ocidental com toda a liberdade e estímulo da mídia e do grande capital para facilitar as pessoas escolherem o caminho do erro. Preste atenção. É Deus quem está dando caminho liberado para Satanás usar o grande poder econômico, a mídia, a educação nas escolas. Satanás está com caminho liberado com a permissão de Deus para pregar o erro, o pecado, para que as pessoas tenham mais facilidade de acreditar no pecado. Enquanto isso, a pregação do Evangelho é cada vez mais apertada, restrita, dificultada, e os cristãos cada vez mais estão trancados nas quatro paredes do templo e menos pregando o Evangelho na rua, de público, no seu trabalho, na sua família, no seu bairro. Cada vez os cristãos estão mais envergonhados de saírem a público e cumprirem o ID de Jesus. Cada vez mais o espírito do erro está escancarado com liberdade e com estímulo financeiro para pregar o erro e o pecado. Isso tudo é de Deus. O apóstolo Paulo diz que Deus quer que haja liberdade para os que estão no erro aceitarem o erro, porque eles não são de Deus, eles não querem a verdade. Então que eles creiam no erro, e isso vai apertar
apertar mais ainda a vida do cristão. O caminho que já é estreito vai ficar mais estreito ainda. O caminho do cristão que é estreito vai ficar mais estreito, porque vai ser cada vez mais difícil e cada vez mais cristãos estarão com vergonha de pregar o evangelho, eles estarão mais secos e sem mensagem para testemunhar a seus parentes, amigos e conhecidos. Cada vez os cristãos estarão mais envergonhados, apertados e restritos, e cada vez mais a pregação do erro, do engano, do pecado estará liberada neste Brasil e neste mundo ocidental. É o espírito do anticristo também mostrando que já estamos nos últimos anos antes da volta de Jesus. Entenda isto, meu irmão, minha irmã, e assuma o seu lado com dificuldade, que vai ser aumentada, dificuldade maior a cada dia, mas assuma, ainda que com dificuldades, o seu lado no reino de Deus, e o Senhor quer que você faça isso. E por isso Paulo louvava os Tessalonicenses, porque eles tinham escolhido esse caminho apertado e difícil, apesar da operação do erro liberada.